A paz, amados, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, porque assim diz as Escrituras Sagradas. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, ao qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipo, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangiu a isto. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. À luz desse texto aqui, desses primeiros versículos, é importante que nós venhamos a entender que nesse início do capítulo, o Paulo está na segunda viagem missionária dele, que começou no finalzinho do capítulo anterior, onde eles começaram a entregar para as igrejas aquela decisão que eles haviam sido tomado sobre a circuncisão ou não dos gentios. Então aí no finalzinho está lá que o Paulo fez o seguinte, no capítulo 15, de 36 ao 41. Alguns dias depois, disse Paulo ao Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nos quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar o João Marcos, mas o Paulo disse que não, porque ele havia nos retirado, voltado lá da outra cidade. E aí houve entre eles uma desavença, e o Barnabé levou o João Marcos para Chipre, e o Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor, e vieram para cá. Bom, e aí a Bíblia diz o seguinte, que eles chegando em Listra, lá Derbe em Listra, eles conheceram ali um homem chamado Timóteo, que era o filho de uma crente, mas o pai era grego, quer dizer, era o filho de uma crente em Cristo, mas o pai era grego lá. E ele dava bom testemunho, e o Paulo decidiu levá-lo para a viagem, para acompanhar o Paulo pelas cidades. E aí, por causa daquela decisão de circuncisão ou não, Paulo conversou com o Timóteo, já meio político, e Paulo, ele convenceu o Timóteo a se circuncidar. Quer dizer, olha, não é isso que vai. O Paulo diz o seguinte: olha, Timóteo, nós vamos entrar lá, aquelas pessoas que são circuncidadas, tal,
para não ter problema, então é melhor você se circuncidar. Então, mas que problema? Então o Paulo aqui foi, ele, na minha opinião, ele foi meio político, pensando até na receptividade do Timóteo. O Timóteo, na boa, Paulo, isso é de menos para mim. O importante é que eu sigo a Cristo. Então não era um problema a circuncisão, mas não era um fator preponderante para a salvação. Isso é o problema. Se você quiser se considerar, se circuncide, não tem problema, mas isso não é um fator para a salvação. E o Paulo e o Pedro já explicamos sobre isso aí nos capítulos anteriores. Agora, quando eles chegam lá em Troade, é interessante você entender o seguinte, que eles entregavam as decisões, versículo 4, observavam as decisões tomadas pelos apóstolos em Jerusalém. Que era o que? Recomendando, olha, tudo bem, não é necessário que você se circuncide, né? Mas se abstenha das relações sexuais ilícitas, de comer os animais com sangue, isso das coisas sacrificadas a ídolos. Então essas são outras coisas sem se preocupar. E aí eles começam então a falar sobre isso nas igrejas. A Bíblia diz que, olha só, versículo 5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam o número. E aí você vai entender o seguinte, estou falando muito de aí, né? Que percorrendo a região do Gálata, o Espírito Santo não permitiu que eles avançassem para outros lugares, que eles fossem lá para a Ásia. Então eles ficaram ali, e o Espírito, olha só o versículo 7, hein? Tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, não deu certo. Sabe aquelas coisas às vezes que você não tem que ir para algum lugar e você fala, deu errado, não fui, não consegui pegar o ônibus. Dou um exemplo assim, tá? Não tenha acontecido isso ali, mas o Espírito Santo de Deus não permitiu que eles fossem. Aconteceu alguma coisa que eles não permitiram que fosse para lá. E eles entenderam isso, opa, então não vamos. Agora, e à noite concretizou isso, porque o Paulo teve uma visão de que um homem da cidade de Macedônia, né, um macedônio, chamavam para ajudá-lo. Então o que eles vão fazer? O que eles fazem imediatamente? Olha só, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Observe que a partir desse versículo, o autor desse livro, que é considerado Lucas, o médico historiador, ele entra na história. Porque é o seguinte, olha a sua colocação. Concluindo que Deus havia chamado para nos anunciar. Procuramos partir para aquele destino. Então a partir desse versículo, o próprio Lucas começa a se colocar na história. Nós fazíamos essas coisas. Tá legal? Às vezes narrador e às vezes ele participando da história. Então, e eles foram para lá, e na Macedônia, e é importante que lá se converte uma mulher, de posses até, que Deus, o Paulo está lá, olha só que interessante, eles estão lá orando no local, lá discutindo sobre a palavra de Deus, falando para algumas pessoas, e vem alguém que Deus envia, começa a ouvir a palavra, e a pessoa crê e se converte, e ela pede até, olha, passa na minha casa, se alimente na minha casa, é como se ela ficasse feliz em receber aqueles cristãos na casa dela. E é importante isso que você entenda aqui. É importante ter um culto no seu lar, assim na minha casa também. É importante que as portas se abram para que você receba cristãos de verdade na sua casa. A sua casa é abençoada quando você recebe pessoas direcionadas por Deus, cristãos. Você vê que há uma atmosfera cristã, você se sente bem ao lado de pessoas. Então é importante que você abra a porta para a sua casa para você receber pessoas que levem a palavra de Deus. É importante isso, tá bom? Você entender aí que participe da mesma fé que você. E aí, o Paulo vai para lá, e a Bíblia diz, nos versículos 16 e 18, que é interessante que, quando eles estavam indo para o lugar de oração, apareceu uma jovem adivinhadora. A Bíblia diz o seguinte, ó, versículo 16. Aconteceu que indo para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Observe isso, que a adivinhação ali, o pessoal cobrava e dava grande lucro ao Senhor. E uma coisa muito interessante que você tem que entender, que no reino de Deus não se cobra nada, não se deve cobrar nada pelas bênçãos, porque Deus é que opera os milagres através da vida das pessoas, Deus é que transforma, e Deus dá tudo de graça. Quer dizer, o maior preço quem pagou já foi Jesus Cristo na cruz.
do Calvário. E Deus se manifesta através dos seus profetas, dos seus pastores, dos seus mestres, assim como todos os lugares, né, as funções aí de que tem na Bíblia. Deus escolheu pessoas e Deus pode manifestar a cura através de pessoas. E é importante que você entenda que é tudo de graça, não se pode se cobrar nada pela salvação, porque Jesus já pagou o preço. Aleluia? Agora é o seguinte, e essa pessoa então adivinhava e cobrava. Então assim, opa, para um pouquinho só, dava grande lucro aos seus senhores. E o Paulo, todo dia acontecia isso. Mas só que ela falava uma coisa verdade, é que nós não temos o tom aqui, a tonacidade de que ela falava isso, mas ela falava o seguinte, olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E vos anuncio o caminho da salvação. Isso é verdade. Então o Paulo aqui, o Timóteo aqui, eles eram o quê? E agora o Lucas que entra na história, eles eram servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. E esse deve ser o título que eu, que você, que todas as igrejas deveriam ter. Servos do Deus Altíssimo que anunciam o caminho da salvação. Então, quem é você? Eu sou um cristão. Como assim? Eu sou servo. O que você faz? Eu sou servo do Deus Altíssimo. E eu anuncio o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Então essa é a função da igreja. Só que aí o Paulo, a Bíblia diz que repetia isso por muitas vezes. E um dia o Paulo, já indignado, voltando-se para ele, disse o seguinte, olha, em nome de Jesus eu te mando, sai dela, retira-te dela. E o Espírito saiu na mesma hora. Então assim, mas ele usou em nome de Jesus, quer dizer, é o poder do nome de Jesus para expulsar o demônio, os inimigos que estão ao seu redor. Então em nome de Jesus aprenda isso, o nome de Jesus tem poder, use o nome de Jesus para expulsar essas pessoas, para expulsar esse espírito mal aí que tenta te derrubar, que tenta te circular aí para atrapalhar aí o propósito que é anunciar o caminho da salvação. Se você pretende ser servo do Deus Altíssimo, ser uma pessoa correta, mas eu não sei pregar, eu não sei a história, Deus vai te ensinar. Nós vamos dar um start aqui para você se aprofundar depois. E Deus escolhe as pessoas, Deus capacita, mas que você entenda que muito cuidado com os elogios que você recebe, porque aqueles elogios podem não ser sinceros, pode ser verdade. Mas o tom que é falado aí, Deus vai te mostrar se é verdade ou não. Deus te revela quem é que está falando, por quê. Porque Ele escolheu você verdadeiramente para anunciar aí o Evangelho, o caminho da salvação, para ser servo dEle. Então Deus te revela. E em nome de Jesus você expulsa essas pessoas que estão ao seu redor. E Deus vai te mostrando então, e Deus vai direcionando. Por quê? Porque Ele quer você sendo servo dEle para anunciar o caminho da salvação. Então nessa história nós estamos aprendendo isso, que o Paulo, o Timóteo, o Silas, eles estão caminhando aqui, anunciando o caminho da salvação. Amém? E nós vamos continuar junto aqui, lendo a Bíblia, para que nós possamos formar nossa opinião sobre diversos assuntos aí que nos cercam, para que você tenha a sua opinião, para que você defenda biblicamente o que Deus quer na sua vida e na vida da sua família. Amém? Um beijo para você, continue lendo as Escrituras Sagradas, e assim como ele já fez, e convidou o Paulo para contar, para pregar, para contar as histórias de Deus na casa dela, esse projeto está aberto para ir na sua casa. Assim que você quiser, é só mandar mensagem aí que nós vamos lá falar o quê? Falar sobre as histórias de Deus na sua vida, nas histórias de Deus, da vida aqui dos seus homens, da vida de Jesus, na sua casa, onde quer que você esteja, é só convidar que eu estaria aí presente, tá legal? E aí, gratuitamente, por quê? Porque Deus me ensinou tudo de graça. Então não temos que cobrar nada, porque é a palavra de Deus que edifica as pessoas, que vai edificar o seu lar, tá bom? Procure uma igreja séria para congregar, uma igreja onde há direcionamento, há um encaminhamento para que você não fique preso a costumes, e sim a palavra de Deus, que é o caminho da salvação, tá bom? Um beijo para você, continue buscando a Deus, enquanto pode achar, e você vai encontrar, porque Ele está buscando você antes de você buscá-lo, tá bom? Um beijo para você e até a próxima aula. Tchau!